Olá, meu nome é Cláudia Guerra, sou doutora em História e professora há 25 anos. Com 30 anos de ativismo, ajudei a fundar o Núcleo de Estudos de Gênero da Universidade Federal de Uberlândia, a ONG SOS Mulheres e o Conselho dos Direitos das Mulheres. Fui vereadora pela cidade de Uberlândia e se você chegou até aqui é porque você se interessa por esse tema que impacta tantas vidas. Falo diretamente de Uberlândia, Minas Gerais, trazendo a experiência de vida e de estudos sobre o tema. E estou aqui para apresentar de forma didática, dinâmica e direta o curso sobre enfrentamento à violência conjugal, doméstica e de gênero, porque eu meto a colher em briga de marido e mulher pela segurança das mulheres e das famílias. Contexto histórico. Primeiramente, vamos voltar um pouquinho no tempo. Assim como a história das coisas, devemos entender os processos que nos trouxeram para o momento atual. A luta pelos direitos das mulheres tem raízes profundas e a compreensão desse caminho é essencial para entender onde estamos e para onde podemos ir. Lá na Grécia Antiga, a cidadania era um privilégio restrito aos homens livres e proprietários de terras. Um pequeno grupo que representava cerca de 10% da população. Nesse contexto, as mulheres, junto com os escravos e estrangeiros, eram excluídos dos direitos políticos e sociais, o que criava uma sociedade onde os homens dominavam a vida pública, enquanto as mulheres eram relegadas ao espaço doméstico, encarregadas de cuidar da casa e da família. Nessa época o trabalho é considerado vil, algo que degrada. Daí deriva labor, e sofrimento ligados ao trabalho. Era coisa de quem não valia nada socialmente. Com o passar dos séculos, a situação das mulheres permaneceu limitada. Na Idade Média, por exemplo, algumas mulheres que possuíam conhecimento de ervas, práticas de cura, foram acusadas de bruxaria e muitas queimadas vivas. Esse contexto, marcado pelo medo do sobrenatural e por tensões sociais, levou à perseguição de muitas mulheres. Muitas delas vulneráveis, viúvas ou simplesmente fora dos padrões sociais. Elas eram consideradas ameaças à ordem religiosa e social e foram alvos da Inquisição e de outras instituições que buscavam controlar a sociedade. Então, olha só, as bruxas, se me der vassoura eu não quero varrer não, mas para subir em cima dela, ok. Por quê? As bruxas tinham sabedoria, conhecimento, porque manipulavam as ervas e ajudavam com os partos das mulheres. E por isso foram condenadas à fogueira. O tempo avançou, no século XVII, com a Revolução Francesa, surgiram discussões sobre direitos e igualdade. No entanto, mesmo em meio a essas revoluções, as mulheres continuavam excluídas. Em resposta a isso, Olympe de Gouges escreveu a famosa Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, exigindo inclusão e igualdade. Apesar de não ter sido aceita na época, essa declaração se tornou um marco na luta pelos direitos femininos. Já no final do século XIX e início do século XX, o movimento sufragista ganhou força, com mulheres lutando pelo direito ao voto em países como os Estados Unidos, o Reino Unido. Enfrentando violências, ativistas como Susan B. Anthony e Emmeline Pankhurst foram fundamentais para esse movimento, que representou um passo importante na busca pela liberdade e justiça social. No Brasil, o direito ao voto feminino foi conquistado em 1932 e generalizado só a partir de 1934, mas foi conquista, viu? Não teve presidente que deu nada para nós, não. Mas com restrições que ainda deixavam muitas mulheres negras e pobres à margem. Para se ter uma ideia de como essa conquista variou ao redor do mundo, na Arábia Saudita, por exemplo, o direito de voto só foi alcançado em 2015. Essas diferenças de tempo refletem realidades e ritmos distintos na luta pelos direitos das mulheres. Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo reconheceu a necessidade urgente de garantir direitos humanos básicos. Em 1945, a ONU foi instituída e em 1948 a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi aprovada, embora ainda sem uma abordagem específica sobre as questões de gênero, saúde, direitos sexuais e reprodutivos. Foi então que a ONU criou a Comissão sobre a Condição da Mulher em 1946, buscando incluir a igualdade de gênero nos documentos internacionais. Em 1979, essa comissão elaborou a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação
contra as mulheres, responsabilizando os estados pela promoção da igualdade de gênero. Quando a gente vai na história, é claro que ela não é linear, evolucionista, né? Tem permanências, tem retrocessos, tem avanços. E no Brasil, o contexto das mulheres é atravessado por questões de raça e desigualdade social. Enquanto as mulheres brancas tiveram, em geral, maior acesso à educação e alguns direitos, as mulheres negras, descendentes de pessoas escravizadas, enfrentaram barreiras sociais e econômicas muito mais duras. A luta das mulheres negras no Brasil está ligada diretamente ao combate ao racismo e à busca por condições sociais justas para todas. Agora nós vamos falar da organização de movimentos de mulheres, o surgimento, a importância desses movimentos de mulheres e feministas e as várias ondas do feminismo. Inclusive, eu tive a oportunidade de participar dessas ondas e também de constituir serviços de movimentos de mulheres. O feminismo ele tem uma longa história que remonta ao final do século XVIII e início do século XIX, quando os movimentos de emancipação das mulheres começaram a tomar forma. Esse período inicial é conhecido como a primeira onda do feminismo e foi influenciado pelos ideais de igualdade da Revolução Francesa. Inspiradas por essas ideias, as mulheres passaram a questionar as funções tradicionais que lhes eram atribuídas, iniciando uma luta por mais direitos e liberdade. Tudo é fruto de luta, não vem conquista sem luta, não. A primeira onda do feminismo teve como principal foco o direito ao voto. Um direito básico que permitia a participação política. Lembrando que antes era só quem tinha renda, só algumas classes sociais, né? Depois é que foi sendo ampliado o direito ao voto. Lideranças como Susan B. Anthony, nos Estados Unidos, Emmeline Parkerston, no Reino Unido, e Nízia Floresta, no Brasil, foram fundamentais nessa luta. Mesmo com conquistas importantes, essa fase deixou muitas áreas ainda com desigualdade, como os direitos legais, a educação e o mercado de trabalho, que até hoje recebemos menos que os homens, tendo mais escolaridade em todos os níveis. Na década de 60, 1960, emergiu a segunda onda do feminismo, que se concentrou em reduzir as desigualdades persistentes. Esse período foi marcado por movimentos civis e mudanças sociais que impulsionaram debates sobre temas fundamentais, como contracepção, aborto, sexualidade e direitos sexuais e reprodutivos. Além disso, foi nessa fase que se começou a falar mais sobre interseccionalidade, reconhecendo que as opressões de gênero estão entrelaçadas com outras questões, como raça, etnia, classe social, orientação sexual, etarismo, a idade, né? Tudo isso conta para essa questão. Feministas como Beth Friedman, Simone de Beauvoir, André Lorde, Lélia Gonzalez, Bell Hooks foram vozes fortes que marcaram esse período, trazendo visibilidade para essas questões tão complexas. A terceira onda do feminismo, ela trouxe um novo foco, a diversidade das experiências femininas e a desconstrução dos estereótipos de gênero. O que são estereótipos? Imagens elaboradas, padronizadas e querer encaixar todas as mulheres dentro daquela imagem. Não rola, né? Nessa fase, o movimento ampliou o entendimento sobre o que significa ser mulher. Eu diria mulheres, sempre no plural, aceitando e valorizando diferentes perspectivas e vivências. Hoje nós vivemos a quarta onda do feminismo, marcada pelo uso das redes sociais como plataforma para denunciar e combater assédio sexual, importunação sexual, violência sexual. A internet tem sido uma aliada poderosa, permitindo que as mulheres compartilhem suas histórias e unam suas vozes, formando uma rede de apoio global e trazendo mais visibilidade para a luta por igualdade e respeito. Hoje a gente vê pessoas, obviamente não leram texto, não estudaram e pularam as aulas de história, falando sobre o feminismo de um jeito como se feministas tivessem o poder de transformar orientação sexual, identidade de gênero. É como dizer que se eu convivo com a Babi e o Júnior e meus cachorros, eu vou virar cachorro. Não faz o menor sentido. Então, gente, resumidamente, os feminismos, as várias ondas feministas, e elas são diversas, são fundamentais para a gente pensar na igualdade de direitos, acessos, oportunidades, salários, sobre os próprios corpos também. Então, não tem nada a ver com deixar de ser feminina, não tem nada a ver com poder de transformar a orientação sexual de alguém ou destruir famílias. Pelo contrário, os feminismos contribuíram para identificar situações de violências e o lugar mais perigoso que existe ainda hoje, lamentavelmente,
é no lar, nas relações afetivas, que é a violência conjugal, doméstica, familiar, no seio da família, das famílias no plural, né? Vem comigo para entender um pouquinho sobre os direitos das mulheres ao longo dos anos no Brasil. No Brasil, a conquista dos direitos das mulheres foi construída ao longo de séculos de luta e superação de barreiras impostas pela sociedade. Um dos primeiros marcos dessa trajetória foi em 1827, lá século XIX, quando, com a Lei Geral de 15 de outubro, as meninas puderam finalmente frequentar a escola e avançar além do ensino primário, acessando os vários colégios. Em 1852, a criação do primeiro jornal feminino, o Jornal das Senhoras, marcou mais um passo importante, escrito por e para as mulheres. O jornal defendia que as mulheres não deveriam estar restritas às tarefas domésticas. A iniciativa abriu espaço para outros jornais femininos, como o Belo Sexo, em 1862, e o Sexo Feminino, em 1873, reforçando a presença feminina na imprensa. Já em 1879, as mulheres conquistaram o direito de entrar nas universidades. Demorou, né? Superando a limitação ao ambiente doméstico. Hoje, elas são maioria no ensino superior brasileiro, um reflexo dessa luta, como apontou o Censo da Educação Superior de 2018. São a maioria com mais escolaridade. Em 1910, foi criado o Partido Republicano Feminino, primeiro partido político feminino que buscava garantir o direito ao voto e a emancipação das mulheres. Essa luta trouxe resultados e, em 1932, o primeiro Código Eleitoral brasileiro finalmente assegurou o sufrágio, o voto feminino. Uma conquista impulsionada por movimentos de mulheres feministas que ecoavam as lutas nos Estados Unidos e na Europa. Então, nada dado, tudo muito fruto de luta. Com o Estatuto da Mulher Casada, em 1962, mulheres casadas passaram a não depender mais da autorização do marido para trabalhar e ganharem direitos sobre a herança e guarda dos filhos em caso de separação. Só para vocês terem uma ideia, antes desse código de 1962, o pai podia deserdar a filha, alegando ela não ser mulher honesta, ou seja, não ir de acordo com a moral paterna. Tinha isso para o menino, para o filho? Neca, neca. Só para as mulheres. Pra você ver como que a legislação nunca foi neutra nem isenta. E o marido podia até pedir anulação do casamento, se suposto que ela não era virgem ao se casar com ele. Tinha isso em relação ao marido, a mulher com o marido? Não, ele podia ser virgem, não tinha problema nenhum. Então a gente vê que os tabus, os proibidos, os interditos, sempre acompanhando a trajetória e o corpo das mulheres. Muito bem, esse avanço foi complementado em 1977 pela Lei do Divórcio, que legalizou o divórcio no Brasil, permitindo que as mulheres tivessem uma escolha legal para encerrar seus casamentos. A minha mãe passou por isso. Ela podia ficar desquitada, divorciada não, separada, desquitada. Então foi todo um processo gradativo para que as mulheres pudessem decidir se queriam ou não manter aquele relacionamento. E muitos deles violentos, né? Ninguém merece dizer e a lei dizer para as mulheres ficarem casadas quando elas já não querem mais. Então isso demorou um pouco a mudar, mas mudou. Outra vitória importante ocorreu em 1979, quando, após anos de restrições impostas por um decreto da era Vargas, as mulheres conquistaram o direito de praticar futebol e também outros esportes antes considerados inadequados para, entre aspas, natureza feminina ou como algo tradicionalmente masculino. Imagina, gente, é jogar bola, né? Se tem aí os membros e tal para jogar bola. Hoje, inclusive, tem até os atletas paralímpicos também, a gente tem que respeitar. E as mulheres, quando entraram para o futebol, apesar de ainda hoje elas receberem bem menos incentivos, patrocínios, salários milionários que eles recebem, elas jogam pra caramba. Eu me lembro uma época que nas Olimpíadas as mulheres chegaram aí com o futebol mais adiante que os homens. Então, se houvesse investimento e patrocínio, imagina onde é que elas não teriam chegado. Já em 1988, ocorreu o primeiro Encontro Nacional de Mulheres Negras, reunindo cerca de 450 mulheres em diversos estados brasileiros,
para discutir questões específicas do feminismo negro. Porque esse recorte é importante. Enquanto que as mulheres brancas nunca passaram pela escravidão e tiveram que lutar para ir para o mercado de trabalho fora, porque trabalhavam muito em casa, só que não remunerado, a gente vê que as mulheres negras, a situação se agrava, porque elas saem da escravidão com uma mão na frente e outra atrás, sem acúmulo nenhum, e muitas vezes uma escravidão que sai da lei, mas que continua nas práticas sociais. Então, essa intersecção gênero e raça são fundamentais para compreender a trajetória das mulheres também nas suas diferenças. Já o início do século XXI trouxe leis muito importantes para o combate, para o enfrentamento à violência de gênero. Em 2006, a gente tem a Lei Maria da Penha, que já ficou adolescente, foi sancionada para proteger as mulheres contra situações de violência doméstica e recebeu esse nome em homenagem à farmacêutica que lutou por quase 20 anos para que o seu marido, que tentou matá-la 2 vezes, eletrocutar, deu tiros nela, eles se conheceram. A gente não pode dizer que essa violência acontece só com gente pobre, sem instrução, né? Maria da Penha tinha pós-graduação, inclusive conheceu esse homem na pós-graduação. Uma mulher com escolaridade, com formação, com autonomia e viveu essa história. Portanto, essa é uma violência que atinge quaisquer mulheres. E a Maria da Penha hoje palestra pelo Brasil e pelo mundo afora com ações educativas e preventivas para reduzir os índices de violência às mulheres. Em 2015, a gente tem a lei contra o feminicídio. Essa lei tornou o feminicídio um crime qualificado no Brasil, porque antes você só tinha homicídios, mas você não tinha dentro dos homicídios quais que aconteciam em relacionamento. E é muito importante ter esse diagnóstico para a gente pensar políticas públicas específicas, né? Então, não tinha. Só outro dia na história, pensando historicamente, foi outro dia, 2015. Reconhecendo a violência extrema direcionada às mulheres, atendendo também as mulheres trans, né? Então, a própria Lei Maria da Penha e a Lei contra o Feminicídio foi passando por alterações nesses últimos anos para se adaptarem à realidade, tá? Então, elas não começaram como uma lei que permaneceu sem sofrer alterações, pelo contrário. Inclusive, teve impactos de mudanças também no Código Penal, e aí que altera a Lei Maria da Penha e que altera também a Lei contra o Feminicídio. Por fim, só em 2018 é que a gente passa a ter uma outra lei, que é a Lei de Importunação Sexual, que criminaliza quando as mulheres são importunadas nos espaços públicos. Não acontece entre pessoas conhecidas. Então, quando é com gente desconhecida, importunação sexual, tá passando na frente de uma obra, mexem com você, né, no trabalho. Se a relação é uma relação de trabalho, aí chama assédio sexual. Então, importunação sexual com pessoas estranhas, assédio sexual numa relação hierárquica de trabalho. E aí a importunação passa a ser considerada realmente um crime e oferece proteção mais robusta contra esse tipo de violência no Brasil. A gente chegou a ter experiências em cidades de ônibus só para as mulheres, de metrô, um vagão só para as mulheres, tanta importunação sexual, homens ralando nessas mulheres, né, quando está lotado o metrô ou o ônibus, né? Essa é uma realidade em todas as cidades. Aqui em Uberlândia mesmo a gente tem situações de arrepiar, de gente se masturbando dentro do transporte público, olhando para as mulheres, enfim. E tem que denunciar mesmo, tem que botar limite, porque é uma ofensa. Nosso corpo, em via pública, ou no transporte público, ou no metrô, ele não é público, ele não está à disposição de ninguém. Muito importante que a gente tenha essa noção. Gênero, come ou passa no cabelo? Nenhuma das duas coisas. E nesse modo, a gente vai passar por estudos, definições importantes dentro do entendimento do que é gênero, os estudos de gênero e o que não é, que dizem que é, mas que não é. E também como que os estudos de gênero repercutem e impactam diretamente na vida das mulheres. Os estudos de gênero nos ajudam a entender as relações sociais, então é uma categoria relacional, especialmente no que diz respeito à violência de gênero direcionada às mulheres. Se considerarmos o gênero como um conceito, ele é uma ferramenta importante para observar, explicar essas relações dentro de cada contexto
histórico e cultural. Então, Margaret Mead, uma renomada antropóloga dos Estados Unidos, contribuiu muito para essa compreensão. Nas pesquisas que ela faz em Papua Nova Guiné, ela observou 3 tribos que desafiam a visão tradicional que limita o gênero, os masculinos e os femininos, e o comportamento humano a fatores biológicos. Será que nós somos só o biológico, nossos hormônios? Será que é isso? Ou tem mais coisa? A Mead vai demonstrar que o gênero, que naquela época era chamado de papéis sexuais e na história a gente chama de funções sociais, não é uma questão puramente natural ou biológica, mas é moldado pelas relações culturais. Ou seja, suas observações sugerem que as características psicológicas atribuídas a homens e mulheres não são inatas desde o nascimento, mas sim padrões culturais que são transmitidos de uma geração para outra. O que ela quer dizer, gente? Ninguém nasce, e aí a Simone de Beauvoir adiante vai dizer isso, né? Ninguém nasce mulher, torna-se. Porque a gente inventa na cultura o que é ser homem, mulher, papéis de homens ou funções de homens e de mulheres, o que podem fazer, o que não podem, do ponto de vista da sexualidade, do mercado de trabalho. A gente inventa, fabrica na cultura, cheia de símbolos, porque a gente tem valores, tem crenças, e aí a gente vai atribuindo as situações. E, portanto, é preciso desnaturalizar o conceito de gênero, porque os masculinos e femininos são inventados. Judith Butler, mais adiante, vai dizer, inclusive, que até a performance, o jeito que a gente se movimenta no espaço, é uma construção social histórica, varia no tempo e no espaço, e cultural. Você imagina que lá na Idade Média as mulheres mexiam os braços e falavam em público? Não tinha microfone, né? Mas falavam em público? Não, né? E aí o jeito de vestir, de sentar. Então, o comportamento, ele também, e os gestos, né? A gesticulação, são construídos historicamente, valorizados ou desvalorizados. Então é muito importante a gente ter essa noção de que não somos meramente biologia, hormônios, fluidos, tem mais coisa aqui. E é nessa interação entre o biológico, o cultural, o social, o histórico, as expectativas de gênero, o que eu espero de um comportamento de mulheres, de homens, né? Enfim, como é que eu atribuo preconceitos a homens um pouco mais afeminados, efeminados no sentido de terem gestos que são construídos tradicionalmente como femininos. E aí, gente, dá pano pra manga, tem que ler texto, né? Não conversa borracha na rede social, não, tem que ler texto. Muito bom, no seu livro Sexo e Temperamento, em 1935, a Margaret se baseia nas pesquisas realizadas em Nova Guiné, território hoje conhecido como Papua Nova Guiné, e ela descreve as particularidades de 3 tribos locais, que são povos considerados como pertencentes às sociedades primitivas. Eu, como historiadora, ponho aspas, porque não tem primitivo e nem avançado. A gente destrói o planeta. Quem é primitivo? A gente ou os bichos? Porque a gente é bicho também, mas os outros bichos não matam para arrancar um par de tênis. Os outros bichos matam para comer. Quem que é mais primitivo, quem é avançado e desenvolvido? Enfim, primitivo entre aspas. Dizer que os índios são primitivos, bota a gente lá na selva para ver quem é primitivo e correr do leão. Então, uma vez que até então as tribos tinham pouco ou nenhum contato com pessoas ocidentais, esse estudo vai revelar uma grande diversidade de expressões de gênero e desafiaram vários estereótipos, ou seja, imagens elaboradas previamente, querer colocar os sujeitos dentro de padrões, né, de imagens e comportamentos, no caso ocidental. Por exemplo, entre os Arapecs, ambos os sexos exibiam comportamentos que na cultura ocidental seriam considerados, entre aspas, femininos, como o cuidado com as crianças e a gentileza mútua. Olha que bacana, precisamos avançar como eles, né? Não chegamos ainda na divisão de tarefas e nem de cuidados como essa turma aí. Então, quem que é avançado e quem que é primitivo, né? Tanto os homens quanto as mulheres eram envolvidos na criação e proteção das crianças, orientando-se em torno do bem-estar coletivo. Então, o coletivo era mais importante que o individual. E aí, quando tem um pajé na tribo, ele será aquele representante das vontades individuais para o coletivo. Então, o coletivo é muito importante. As sociedades individualistas, mais ocidentais, capitalistas, a gente já vai inventando outras histórias. E uma pena, porque dupla e tripla jornada, nunca foi conquista, né, gente? Já entre os Mudu-Gumor, a Margaret Mead vai observar uma sociedade onde tanto os homens quanto as mulheres tinham comportamentos
agressivos, voltados para a guerra. Ai, eu tenho um quadro tão lindo em casa de uma mulher negra, assim, que era tipo uma amazona, uma guerreira. Porque é isso. Então as mulheres lutavam e caçavam ao lado dos homens e eram fortes também e executavam tarefas como subir em coqueiros, que na cultura poderiam ser vistas como exclusivamente masculinas. E ao contrário dos arapeques, os Mundugumor não demonstravam grande afeto pelas crianças e o cuidado com os mais novos não era uma prioridade nem para os homens e nem para as mulheres. Olha que massa! Construto, fabricação social, histórica e cultural. Na tribo dos Chambuli, a Margaret Mead vai notar uma inversão das funções de gênero, dos supostos papéis tradicionais da sociedade ocidental. Ali, os homens eram ensinados a serem gentis, delicados e maternais, assumindo a responsabilidade pelo cuidado das crianças, enquanto que as mulheres eram figuras de força, de bravura, de autoridade, comportando-se de maneira que, na nossa cultura, talvez fosse visto como masculino. A partir do seu estudo, foi concebida a ideia de que o gênero é construído culturalmente, socialmente, historicamente e ensinado desde muito cedo, desde quando, antes de aprender a falar direito, antes de dividir ali os brinquedos, as brincadeiras, enfim, na socialização na infância e continua pela adolescência, formando a identidade de gênero, como é que o sujeito se vê enquanto masculino ou feminino, lembrando que sempre no plural, porque tem vários jeitos de atuar na sociedade, como masculino e como feminino, então eu falo masculinos e femininos, né? Aliás, a maioria foge da curva, né? Não tem padrão. E que essa identidade de gênero é influenciada por normas sociais e estruturas pré-existentes. Por isso que a história é tudo, né? E desde o início, nossos corpos são ensinados sobre os espaços que podem ocupar. O meu foi resistente, não aceitou ficar brincando de boneca. Eu gostava era de subir nas árvores, muro, jogar bete na rua, enfim, brincar de boneca eu achava bem chatinho, muito paradinho, enfim, né? Porque também, onde tem todos esses padrões, a gente tem iniciativas de resistência e de subversão das próprias normas. Então, como que as mulheres deveriam vestir, agir, pensar e até mesmo sentir, tudo isso são expectativas de gênero. E a pesquisa da Margaret revela como que a sociedade estabelece expectativas diferentes para masculinos e femininos, para homens e mulheres, e como que essas construções culturais podem ser, múltiplas, diversas, né? A violência de gênero contra as mulheres é muitas vezes resultado dessas normas culturais e de expectativas, o que se espera de gênero. Espera-se o homem numa situação de estresse agredir, espera-se de uma mulher numa situação de estresse chorar, ou ficar quieta, ou cabeça baixa. Isso são expectativas de gênero socialmente construídas, culturalmente, historicamente. Então, olha que bacana a gente poder entender historicamente isso e ver até que ponto é possível relacionar todas essas construções e elas criarem um cenário ou propício para situações de violência conjugal, doméstica, ou ao contrário, para a cultura da paz. Portanto, ninguém nasce sexista ou violento. É claro que um pouco de agressividade faz parte da nossa existência até como defesa, mas ninguém nasce sexista, ciumento, exagerado ao ponto de matar essa mulher porque ela não quer ser dele, como se ela fosse posse ou propriedade. Tudo isso é ensinado, não só na educação formal, mas na sociabilidade do dia a dia, né? Nossa, mas você não tem ciúme, não, então é porque você não gosta. Então, até com expectativas positivas, você pode fazer o link entre essa construção de gênero, masculinos e femininos, e como que isso cria um cenário propício para situações de violência doméstica, né? Colocando como positivo, não, mas é cuidado dele, é proteção. Nossa, todo dia eu tenho que estar no telefone naquele horário e ele ter que me buscar todo dia no trabalho ou na escola, será que isso é cuidado e proteção? Ou será que isso é controle? Enfim, né? Então, compreender a construção cultural do gênero é importante para identificar e enfrentar as várias formas de violência, ajudando-nos a promover uma sociedade onde as identidades e comportamentos sejam livres de estereótipos e limitações impostas pelo gênero, porque aí, quem sabe, ao invés da gente ter uma guerra entre os sexos, a gente possa ter os conflitos, mas sem se lançar a mão de violências, e aí sim a cultura da paz. Acompanhe aqui comigo para a gente tratar de um tema super importante dentro desse eixo, que são os aspectos sociais nas relações de gênero e masculinidades tóxicas
porque elas também são socialmente construídas. As relações de gênero, elas são moldadas por normas culturais e expectativas sociais. E influenciam como que homens e mulheres agem, pensam, se relacionam, né, ocupam o espaço. No caso das masculinidades, sempre no plural, surge o conceito de masculinidade tóxica. O que é algo tóxico? Algo que faz mal. Então, masculinidade tóxica é um conjunto de comportamentos e crenças a gente não muda do dia para a noite, infelizmente, que pressionam muitos homens a serem controladores, agressivos, emocionalmente insensíveis, dominadores, especialmente em relação às mulheres. Essa masculinidade tóxica, ela também não é natural, o homem não nasce com ela. Ela é construída, aprendida socialmente e é sustentada por uma cultura que valoriza ainda a violência, a ausência de vulnerabilidade, tem que ser o homem de aço, e a necessidade constante de controle. É aquela ilusão do sujeito achar que é o senhor do babado, mas ele é escravo do babado. Porque se eu tenho que vigiar o tempo inteiro uma mulher, eu sou senhor da minha vida ou eu estou submetido a ter que controlá-la e a ter que vigiá-la o tempo inteiro? Cara, você não tem autonomia, você não tem independência. A sua existência está subordinada a ter que vigiar a mulher. Então, é uma ilusão esse controle. Mas, na terapia, dá para resolver. Quando a masculinidade é associada ao poder, ao domínio, perpetuamos aí um modelo que incentiva relações abusivas e tóxicas. Abusivas no sentido de que passa do limite. Até prefiro o termo que passa do limite, né? Porque o abuso a gente fala assim, que tanto que é abuso e que tanto que não é. Então não tem assim, não dá para mensurar, né? Então, o limite é a não violência. Não é possível tolerar a intolerância e a violência. Então, a sociedade, ela limita a capacidade dos homens de construir relações saudáveis, muitas vezes, ao pressioná-los a ter que reprimir suas emoções, manter o controle de tudo ao seu redor, reforçando a desigualdade de gênero. Não sei se você já viu, tem um documentário que chama O Silêncio dos Homens, a dificuldade dos homens falarem de si, dos seus sentimentos, como se isso fosse símbolo de fragilidade, de fraqueza. É um pesar, porque você não colocar para fora as questões, aquilo ali vai virar doença, vem no corpo, vem na alma e o bicho vai pegar. Então essas construções fazem muito mal também aos homens, obviamente para as mulheres num relacionamento, mas também aos homens e aos meninos. Eu sei de histórias, por exemplo, quando meus meninos eram mais novos e no fundamental, de pai pondo criança de 9, 10 anos para assistir filme pornográfico para que a criança não fosse gay. Como assim? Eu, se soubesse quem era, denunciaria, inclusive, para o Conselho Tutelar da Criança e Adolescente, porque isso é uma violência contra crianças que não estão preparadas para esse repertório. Mas a gente vê isso sendo feito. A gente ouve, por exemplo, pais, tios, avós falando assim, não, menino, vira homem, né? Toma tipo de homem. E para menina é recorrente, toma tipo de mulher. Então, é masculinidade tóxica também na educação dos filhos. E aquela história, não pode chorar, mas para você segurar as lágrimas, né? E aí tem o fundo também biológico dessa história, tem um preço, né? Reprimir emoções tem um preço e ele vai ser cobrado mais adiante. Então, é um desserviço e um prejuízo também para os homens a masculinidade tóxica. Para que a gente possa transformar essas relações e caminhar em direção a relacionamentos mais igualitários, nós precisamos questionar e redefinir essas normas. E aí promover uma visão de masculinidade que valorize o respeito, a empatia, o se colocar no lugar do outro, a colaboração. E isso vai abrindo caminho para relações mais equilibradas e para que homens e mulheres possam se expressar e se apoiar mutuamente sem pressões da masculinidade tóxica, né? E você ter que ter a sua sexualidade aflorada, ter que estar pronto 24 horas por dia, não poder broxar, é muito triste. Então, é importante que a gente desconstrua aquilo que causa sofrimento no que a gente foi inventando socialmente, historicamente, culturalmente, como lugares e práticas de homens ou de mulheres. Eu vou dar alguns exemplos de masculinidade tóxica. O primeiro, quando os homens
eliminam as próprias emoções. Então, quando os homens são frequentemente socializados a acreditar que expressar emoção como tristeza, vulnerabilidade, é um sinal de fraqueza. Isso pode levar à repressão emocional e até a problemas de saúde mental, já que muitos acabam nem buscando ajuda por medo de serem vistos como menos, né, entre aspas, homens. Esse comportamento ele reforça a ideia de que o homem não chora, tem até música. Porque homem não chora. Eu esqueci o ritmo, mas tem uma música aí, homem não chora. E dificulta também o desenvolvimento emocional desse homem. Quer dizer, tem homens que estão aposentando na infantilização emocional. Está lá com 30 anos, 40 e não cresceu, não desenvolveu, né? Está lá na parada. Então, a capacidade de lidar com desafios de forma saudável, de ter que ser menos modelos de super-heróis, é importante. Não tem que ser homem de aço, não são problemáticas essas percepções de si, de fragilidade, de poder chorar, né? O contrário disso é a masculinidade tóxica. Até aquela história, né, do sujeito na família que fala assim, larga essa boneca que isso é coisa de menina. Gente, mas se um dia ele vai poder ser pai, porque também não é destino, é uma escolha. Porque ele não pode já ir treinando, né, cuidar do bebê, trocar, dar uma mamadeira, porque os brinquedos e brincadeiras vão contar disso, que lugares a gente pode ocupar. E a gente sempre espera que lugares de homens e mulheres possam ser em todos e quaisquer lugares, e uma escolha, né, e não uma determinação. Então, o outro exemplo, a outra questão é a valorização, e aí da agressividade e da dominação. Então, a masculinidade tóxica, ela também incentiva comportamentos agressivos, tanto físicos quanto verbais, como forma de afirmar poder e controle. E isso pode se manifestar em práticas como desprezo por conselhos, não ouvir opiniões diferentes e até em comportamentos abusivos em relacionamentos. Esse tipo de comportamento cria ambientes de competição, de excessiva violência, dificultando a criação de relações baseadas no respeito, na colaboração e no diálogo. Tem um documentário, né, como eu mencionei agora mesmo, Silêncio dos Homens, que traz essa questão, né, dos homens não conseguirem conversar nem entre eles sobre seus sentimentos, dificuldades, e os homens têm muitos prejuízos, né, e os impactos na saúde eles acabam vindo, porque o tanto que é importante colocar para fora aquilo que incomoda, até para conseguir elaborar, e com os amigos, com as amigas. Então, está perdendo uma grande oportunidade, seu lindo. Masculinidade tóxica não vale a pena. A falta de comunicação sobre sentimentos, sobre emoções, pode trazer também outras consequências, além da saúde, dos impactos na saúde mental. Então, a criação de filhos com base em padrões muito rígidos de masculinos e femininos, né, é uma consequência. Não buscar ajuda médica. É só homem. E aí depois vai ver, já está com um câncer no testículo, porque não fez o exame, que não pode ser só no Novembro Azul, né? E aí a partir de determinada faixa etária eles são preventivos. Então olha como impacta na saúde mental, mas também na saúde integral dos homens. E desconstruir então esses comportamentos, entender o custo da masculinidade tóxica, são fundamentais para que nós possamos melhorar a saúde emocional dos homens, uma sociedade mais acolhedora, mais justa e relacionamentos bacanas, saudáveis, onde há promoção dos sujeitos envolvidos no relacionamento, mesmo que um dia ele acabe. O que não pode é acabar a vida de alguém por conta dessas construções de masculinos e femininos. Vamos entender um pouquinho mais sobre o que são estigmas, como é que eles impactam nas funções sociais de masculinos e femininos, e aí entender a economia do cuidado, foi inclusive tema de Enem, das tarefas domésticas e desigualdades de gênero. Os estigmas de gênero são duas palavrinhas difíceis, mas que você vai entender a ideia facilmente. O que são estigmas de gênero? São ideias, rótulos, a palavra estigma vem de marca. Né? As pessoas que eram marcadas e representavam uma classe social, então elas tinham marcas. E aqui é no sentido mais simbólico, ideias e rótulos negativos que a sociedade atribui a homens e mulheres com base em preconceitos relacionados ao gênero, limitando as possibilidades de comportamento e de expressão tanto de masculinos quanto de femininos.
Homens, por exemplo, são estigmatizados quando expressam vulnerabilidade social, enquanto que as mulheres enfrentam críticas ao buscar independência ou desafiar função de submissão que muitas vezes lhes é atribuída. É claro que isso está mudando. Esses estigmas, eles acabam moldando as expectativas sociais sobre as funções que cada gênero deve desempenhar. Nas funções sociais e expectativas de gênero, há uma divisão desses papéis tradicionais. Espera-se que o homem seja o provedor, figura de autoridade, enquanto que a mulher é associada ao cuidado, tanto no lar quanto em profissões de assistência, como educação, saúde, serviço social, aquilo que seria considerado extensão do lar, mesmo que seja profissionalmente, mas ligado ao feminino. Tudo isso como expectativas de gênero. Essas expectativas reforçam a visão de que o homem deve ser mais dominante, competitivo e que a mulher mais submissa. Claro que muita gente, muitos relacionamentos já explodiram essas concepções, que estão muito mais fluidas, mas a gente ainda encontra também esses padrões. E esse paralelo entre masculinidade e poder leva muitos homens a acreditar que têm o direito de controlar as mulheres, inclusive nos aspectos sexuais, na posição sexual, e isso sustenta uma construção também social da virilidade. Quando a gente fala em economia do cuidado, a gente se refere à atividade de cuidado com outras pessoas. Cuidar dos filhos, cozinhar, limpar, lavar. As mulheres é que geralmente cuidam dos idosos, dos doentes, as mães atípicas, mães de crianças com deficiência. Então, muito forte essa questão do cuidado e desempenhadas predominantemente por mulheres. Depois da pandemia, que século XXI, isso foi jogado na nossa cara, as mulheres esgotadas por conta de dupla, tripla jornada de trabalho. E esse trabalho parece invisível, porque ele é sem remuneração, isso é que é o pior. E com essas tarefas, que são desvalorizadas, acabam reforçando as desigualdades de gênero. Então, a divisão desigual das tarefas domésticas vai exemplificar bem essa questão. Mesmo quando trabalham fora, as mulheres continuam sendo as principais responsáveis pelos afazeres domésticos, e isso reduz as suas possibilidades de independência, tanto financeira quanto emocional. Então, lavar, passar, cozinhar dentro de casa é visto como obrigação da mulher. Mas isso tem uma função econômica e social fundamental. Graças a esse trabalho é que outros membros da família podem sair para ganhar o din-din, porque senão teriam que pagar alguém para fazer isso. E essa mulher está fazendo de graça, como se o trabalho fosse invisível, né? Tchum, a cama ficou arrumada, tchum, a comida tá pronta, né? Tchum, a roupa lavada. Não tem magia, gente. Aquilo ali levou tempo, é cansativo, tem trabalho envolvido. E a junção de tempo com trabalho, a maior parte das pessoas são remuneradas para fazer. As mulheres não. Olha como é conveniente para o sistema que a gente vive, elas continuarem trabalhando de graça, mas isso tem impactos na sua saúde e inclusive em toda a família. Já a economia do cuidado favorece todos os membros. Então a desigualdade de gênero também se manifesta nas diferentes oportunidades de direitos entre homens e mulheres, em termos de status social, econômico e político, e essas desigualdades são sustentadas por normas culturais que frequentemente colocam os homens em posição de poder hierárquico e as mulheres em posições de submissão. É claro que tem também o lance do ganho secundário, né? A mulher está lá cuidando da casa, da cozinha, isso tem um ganho, tipo, ela controla ali alguma coisa, né? A hora de comer, o que fazer, então tem um ganho secundário, mas deveria ter um ganho de remuneração, né? E lembrar que quando ela vai para o mercado de trabalho, lá no contexto da industrialização, os salários vão para baixo, porque elas são consideradas inferiores. Então recebem menos que os homens, esse resquício tem até hoje a diferença está aí em torno de 25%. Mas olha como que esses estigmas de gênero contribuem, inclusive, para menores salários para as mulheres e para elas ocuparem menos postos de decisão, mesmo tendo mais escolaridade, portanto, competência para tudo. E a gente vê também que essa análise traz uma percepção dos estigmas de gênero, as funções sociais atribuídas, a economia do cuidado e as desigualdades, como construções sociais, que a gente já disse, e que sustentam também relações desequilibradas. Então, se a gente quer construir uma sociedade mais justa e equilibrada,
é importante questionar e transformar essas normas de modo a promover o respeito, a igualdade, a liberdade, para cada um ser o que deseja, poder desenvolver as atividades que acha adequadas por habilidades e competências e não por ser lugar fixo, rígido, de masculinos e femininos, que é o que a gente chama dessas amarras dos estigmas de gênero. Violência de gênero nos relacionamentos e fora dos relacionamentos. Você sabe quais são as violências de gênero vivenciadas pelas mulheres? Então, vem aqui comigo que você vai entender cada uma. As diferenças entre violência física, psicológica, moral, sexual, patrimonial e tem a violência obstétrica também. A violência de gênero enfrentada pelas mulheres, ela assume várias formas, cada uma com consequências graves que afetam a integridade física, emocional e social. É importante entendê-las e enfrentá-las. Então, primeiramente, vamos falar da violência física, que é a mais visível, marcada por ações como socos, chutes, empurrões, uso de objetos para causar dano. E esse tipo de agressão é mais fácil de identificar, mas não é a única forma de violência. Ela deixa marcas e hematomas no corpo, mas nós temos as outras que deixam outros tipos de marca. A violência psicológica, por outro lado, ela pode ser devastadora. Ela é mais sutil, envolvendo insultos, ameaças, manipulações, humilhações, controle excessivo da vida da mulher. Esses comportamentos corroem a autoestima e a saúde mental, levando muitas mulheres ao isolamento e a um ciclo de sofrimento muito silencioso. Na mesma linha, nós temos a violência moral. Ela prejudica a honra, a reputação da mulher, seja por meio de calúnias, difamações ou injúrias, também levando a mulher ao isolamento social e causando danos emocionais profundos. Outro aspecto crítico é a violência sexual, que abrange desde o estupro, ofensa à dignidade sexual, até assédio e exploração sexual. Esse tipo de violência causa traumas duradouros que afetam tanto o corpo quanto a mente, a alma e tem impactos difíceis de superar. Já a violência patrimonial, que é muitas vezes ignorada, mas é uma forma de violência crucial a ser reconhecida, porque ela implica em destruição, apropriação ou restrição do acesso à mulher aos seus próprios bens e aos recursos financeiros. E também envolve o controle das finanças da mulher, a destruição de objetos pessoais ou até proibir essa mulher de trabalhar, o que limita a sua independência e coloca ela em situação de dependência. Por exemplo, se ela tem uma máquina de costura, usa aquela máquina para gerar trabalho e renda, ele quebra a máquina, uma violência também patrimonial. Essas diversas formas de violência frequentemente se entrelaçam, criando um ciclo que impacta profundamente a vida e a saúde das mulheres e impacta a família toda, né? Compreender e diferenciar essas violências é importante para oferecer suporte necessário e desenvolver estratégias de prevenção que realmente abordem a complexidade desse problema. Nós temos também o assédio e a importunação sexual, além da violência obstétrica e as especificidades da violência doméstica, que são outras formas de violência de gênero. Assim como as mencionadas anteriormente, elas refletem as desigualdades e o controle exercido sobre as mulheres. Então nós temos o assédio sexual, que é diferente da importunação sexual, mas ambos são formas de violência que se manifestam na vida cotidiana. O assédio sexual ocorre quando alguém é constrangido, constrangida, a fim de obter favorecimento sexual, geralmente por alguém em posição de poder, em posição hierárquica no mundo do trabalho. Já a importunação sexual envolve atos libidinosos sem o consentimento da outra parte, com toques ou masturbação em público, com a intenção de satisfazer um desejo sexual próprio ou de outra pessoa. Ambos causam danos psicológicos profundos e reforçam a desvalorização e objetificação das mulheres. Então, assédio no mercado de trabalho, relação hierárquica. E geralmente as chefias são com homens, ainda estatisticamente falando, apesar das mulheres terem mais escolaridade. E a importunação sexual com gente estranha, desconhecida, no transporte público, na rua, enfim. Mas ambas são importantes e impactam as mulheres. Já a violência obstétrica é outra forma de manifestação séria de violência de gênero, ocorrendo quando profissionais da saúde agem de forma abusiva ou humilhante durante o período gestacional
o parto ou o pós-parto das mulheres. Comportamentos como realizar procedimentos dolorosos sem necessidade, ignorar o consentimento da mulher e fazer comentários degradantes podem gerar traumas que afetam o bem-estar físico e mental. Violência obstétrica também, se você vai para ter o parto e vem muitos estudantes para te observarem sem o seu consentimento, estudantes estagiários que estão em residência, se você não consentir, isso também é uma violência obstétrica que pode te constranger. Então é muito importante ficar atento, porque às vezes parece que faz parte de todo o processo, só que não. E as mulheres negras vivem mais violência obstétrica ainda que as mulheres brancas, porque há uma concepção cultural equivocada de que as mulheres negras suportariam mais dor, então não precisa de anestesia direito ali, hora que vai fazer um procedimento. Então, muito cuidado, fique atento, porque você merece um parto, uma gestação e um pós-parto qualificado e humanizado. Violência doméstica já é esse conjunto de comportamentos abusivos num relacionamento íntimo e que a gente já tem falado bastante com detalhamento. Então, exemplificando, o vínculo emocional, ele pode complicar a situação, tornando muito mais difícil para a mulher se libertar do que ela viver violência com gente estranha. Esse tipo de violência segue um ciclo que eu chamo de espiral, porque o espiral é aberto e o ciclo fica fechado, e eu sempre acredito que é possível romper esse ciclo e, portanto, espiral. Envolve 3 fases, só para você ter uma noção. Primeiro, vem a tensão no relacionamento e essa tensão aumenta. Aí, atos de violências acontecem. E aí vem a fase de reconciliação, entre aspas, lua de mel, repetindo-se continuamente com períodos de calma cada vez mais curtos, e a denúncia e o acesso a redes de apoio são fundamentais para romper com esse ciclo espiral. Então, entendeu? Tensão, agressão, lua de mel. Pode ser que algumas mulheres rompam no primeiro momento que esse ciclo acontece, esse espiral. Tem mulheres que vão ficar 5, 10, 15, 20 anos num relacionamento violento, e não porque elas gostem, isso não existe, é um mito, mas porque essa complexidade de ser alguém próximo, conhecido, que se investiu sonhos, projetos, filhos, sexualidade, sentimentos de natureza positiva, e daí a dificuldade de buscar ajuda. Nós temos também os mitos, diversos mitos que envolvem a violência doméstica, como a crença de que a violência de gênero é causada pela pobreza, então é coisa de gente pobre, sem instrução. Consumo de álcool ou falta de educação. Gente, consumo de álcool, vamos pensar comigo. Se ele está bebendo com um companheiro no boteco, ele agride esse companheiro? Não. Na empresa, o chefe, ele bebe e aí ele chega na empresa, agride o chefe? Não. Então essa violência é direcionada do ponto de vista de gênero. Então o álcool, a pobreza, a miséria, álcool ou outras drogas, tá? Lícitas ou ilícitas, podem ser facilitadores, canalizadores de situação de violência, mas não são causa, porque se fossem causa, sujeito que bebe, todos, e os que são pobres saíam agredindo, e não é a realidade, e não agride qualquer um, agride do ponto de vista de gênero, ou seja, uma sociedade que ainda legitima, aceita de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, e por isso que eu não largo a minha aqui de jeito nenhum, a gente mete sim a colher em briga de marido e mulher. Então cuidado para não transformar em causa aquilo que são facilitadores. A gente vê muito a mídia colocando lá, em manchetes, agrediu porque bebeu. Não agrediu porque bebeu. Bebeu e aí facilitou o processo, mas por conta da violência de gênero. Assim também a gente encontra nos veículos de comunicação, equivocadamente, a palavra companheiro. Companheiro matou a mulher. Companheiro não mata, gente. Então, bora lá, que é marido, ex-marido, ou namorada, ex-namorado, noivo. Companheiro não era não, porque companheiro não mata, promove a pessoa mesmo que esse relacionamento acabe. Então, voltando nos mitos. E a gente precisa entender para compreender as raízes da violência e as múltiplas configurações. Em cada caso, você tem uma configuração diferente. Então, esses fatores podem intensificar a violência, mas as causas principais
tem muito mais a ver com as desigualdades de poder, com as normas sociais que legitimam o controle masculino, com as construções de masculinos e femininos, o que pode, o que não pode, as representações sociais que a gente vai inventando na cultura, socialmente e historicamente. Então, esses sim, são raízes importantes das violências. Outro mito que a gente encontra também é de que essas violências só acontecem numa determinada faixa etária. Não, olha, com meninas, mulheres, bebês, qualquer idade. Lamentavelmente, essa violência é muito democrática. Claro que estatisticamente são mais as mulheres negras que morrem, né, por feminicídios, mais 62%. Mas essa violência atinge quaisquer classes sociais, raças, etnias, e é importante a gente entender isso. Às vezes as classes menos favorecidas buscam mais ajuda, porque não tem, como a classe média ou alta, receio de escândalos, patrimônio a preservar, e às vezes até o local do corpo ofendido é diferente por classe social, mas todas as classes sociais estão sujeitas à violência doméstica. Por fim, muitas mulheres enfrentam obstáculos ao tentar sair de uma relação violenta, uma jornada chamada Via Crucis, vai na delegacia, aí manda fazer exame de corpo de delito no Hospital de Clínicas, aí vai na ONG SOS Mulheres para o atendimento, aí vai na polícia para registrar a ocorrência. Enfim, é uma Via Crucis que desanima qualquer uma, essa rota crítica, né? E o medo de retaliação, a questão da dependência financeira também são fatores inibidores da busca de ajuda. Às vezes a dependência é financeira e emocional, ou só emocional. As pressões sociais. Tudo isso são fatores que complicam sair. Então não dá para falar, porque ela simplesmente não vai embora. Gente, é complexo, não é assim que funciona. Uma coisa é violência com gente estranha, outra coisa é com alguém ali em casa. A revitimização e a violência institucional, que é quando ela busca ajuda e a instituição faz questionamentos inadequados. O que você fez? Que roupa que você estava usando? Você saiu mesmo com alguém? Quando a instituição faz isso, ela está cometendo violência institucional. Então, existe um jeito de atender com humanidade e sem julgar essa mulher. Tudo isso reforça a sensação de desamparo que ela já tem. Ela já custou romper a barreira de buscar ajuda, porque os fatores inibidores são gigantes. Aí, a hora que ela busca, tem a violência institucional? Não rola, né? Então, tudo isso dificulta ainda mais a busca por segurança e também por justiça. E essa complexidade que a gente está falando aqui, dessa violência de gênero, essa complexidade demonstra como que a violência de gênero se apresenta de maneira multifacetada, reforçando as estruturas de controle e submissão e a necessidade urgente de estratégias eficazes de apoio, de denúncia e de prevenção para a proteção das mulheres. Então, olha só, são vários os fatores inibidores da busca de ajuda da mulher que está vivendo a situação. É muito importante que o limite seja dado, mas é preciso a gente entender também o tempo interno dessa mulher, o que ela dá conta, e daí ela precisa ser fortalecida. Por exemplo, em Uberlândia, a SOS Mulheres tem atendimento social, psicológico e jurídico, e não exige registro de boletim de ocorrência, não exige ter que enquadrar ele na Lei Maria da Penha, que às vezes ela não quer isso, não quer ele preso, ela quer que acabe a violência e permanecer no relacionamento. E ok, é uma escolha. Algumas outras querem sair do relacionamento, algumas outras querem apenas tão somente ter um relacionamento sem violência. Então é importante que a gente entenda esses fatores inibidores, às vezes a religião, as crenças que essa mulher tem, porque tem que aguentar até que a morte o separe, né? Mas tem religião, tem interpretações religiosas que favorecem ela sair. Não, eu vou sair porque Deus, Alá, Buda, Maomé, Yansan, Javé, seja qual crença essa mulher tenha, acredita no amor, e amor é sem violência, amor é sem humilhação, amor tem a ver com cuidado, com empatia, com se colocar no lugar, com promoção do sujeito, e aí faz uma outra interpretação religiosa e consegue sair dessa situação de violência. Então é muito importante que entendam todos esses fatores inibidores. Por exemplo, hoje é preciso que as delegacias de mulheres, e já tem lei federal para isso, funcionem 24 horas. Só que elas não têm estrutura hoje nem para funcionar em horário comercial. Mas a maior parte das situações de violência acontecem no final de semana, feriados,
que é quando as delegacias estão fechadas, e elas que fazem ali as medidas protetivas da Lei Maria da Penha, para ele se afastar do lar, né, ou então para ele ser preso, se for em flagrante, e para ela ter condições de viver em paz junto com seus filhos sem correr risco, né? Tem a casa-abrigo também, que sempre é bom transparência sobre a política pública, divulgação da política pública, mas sem identificar onde fica o local. Então, tudo isso é fundamental, usar das tecnologias para salvar as mulheres, com tanta tornozeleira eletrônica, aplicativos que a gente tem hoje, é usar tudo isso para a mulher apertar um botão, se ele chegar perto dela e está com medida protetiva e que ele não pode chegar a tantos metros e ele chegar, aquilo apita. Tem hoje startups pensando inclusive em joia que você aperta um botão, joia que eu falo acessório, né? Não precisa ser joia valiosa, não. Acessório, você aperta o botão, aciona a polícia. Então, hoje tem tecnologia para isso, nós precisamos avançar na inteligência, na tecnologia, na ampliação das políticas públicas, na ampliação de horário de funcionamento das delegacias de mulheres e, de preferência, também das organizações da sociedade civil que fazem um trabalho qualificado. Nós temos na cidade conselhos de direitos, a Defensoria Pública, o Ministério Público, cada cidade com a sua rede, conhecer bem cada um desses elos da rede, porque quando um elo da rede se rompe, a rede inteira tem problemas, a rede de enfrentamento à violência e pela segurança das mulheres. E continuemos, junto comigo, a meter a colher em briga de marido e mulher, não para o leve trás, mas para estimular essa mulher a buscar ajuda, a colocar limite, porque a vida dela está em risco. E várias organizações atendem também os autores de violência, que ao agredirem estão denunciando baixa autoestima, medo da perda, insegurança e precisam ser trabalhados também. Eles não nasceram machistas, sexistas, possessivos. Eles aprenderam a ser e é preciso desconstruir, desaprender e aprender que existe um outro jeito para um relacionamento saudável, onde os conflitos a gente possa lidar por meio do diálogo, ou então dar um tempo, né? O que não pode é lançar a mão de recursos da violência, porque onde a violência doméstica existe, toda a família sai machucada e perde. As principais leis brasileiras e os avanços na segurança das mulheres. Vamos falar um pouquinho das principais leis que defendem a segurança, a vida das mulheres no Brasil, as conquistas que representam lutas históricas no enfrentamento à violência de gênero. E aí a gente começa pela Lei Maria da Penha, certeza que você já ouviu falar na Lei Maria da Penha, que é a lei número 11.340 de 2006, já é adolescente, e que é uma das mais reconhecidas no país. Aliás, é a terceira lei mais importante do mundo e fundamental para proteger mulheres contra a violência doméstica e familiar. Ela oferece mecanismos de proteção, medidas como afastamento do autor da violência e a segurança da vítima. Ele é afastado do lar, com o objetivo não apenas de punir, mas também de prevenir novos ataques e proteger ativamente as mulheres. Cláudia, mas por que Maria da Penha? Por que não tem João da Penha? Vou te explicar, fi. É porque, historicamente, são as mulheres que são estatisticamente mais agredidas. Só por isso. Mas se você é homem e for agredido, os órgãos também vão te atender. Sempre te atenderam. Enquanto lesão corporal, enquanto violência. Mas não é preciso João da Penha. Maria da Penha é necessária. Outra conquista é a Lei do Feminicídio, que é número 13.104 de 2015. Ela foi criada para lidar com a violência extrema de gênero que resulta nos assassinatos de mulheres pelos simples fatos de serem mulheres e pelo menosprezo que os homens têm às mulheres. Essa lei alterou o Código Penal, tratando o feminicídio como uma forma qualificada de homicídio e aplicando penas mais rigorosas. É uma resposta necessária para uma realidade que precisa ser enfrentada com total seriedade. Então, olha só, enquanto a Maria da Penha traz medidas protetivas, reforça encaminhamentos, inclusive para casas-abrigo e tal, para garantir a segurança das mulheres, e antes a gente tinha o quê? Prestação de serviço à comunidade e cesta básica. Então, hoje criou a cultura de que bater em mulher dá cadeia. Isso é importante. Não que só a cadeia resolva, muitas vezes nem é a cadeia, são as políticas públicas, mas é importante que essa cultura se estabeleça. Somente a não pagar a cesta básica dava cadeia direto no que diz respeito à família. Agora, bater em mulher também dá cadeia. E se for ali, ó, pega em flagrante, lá, o bicho pega. E aí nós temos a Lei Maria da Penha, que antes a gente não sabia dos feminicídios todos, quais que eram em relacionamento. Agora, com a lei contra o feminicídio, a gente sabe que são aqueles específicos num relacionamento que a mulher foi assassinada, porque aí implica em políticas públicas também diferentes. E nós temos a Lei de Importunação Sexual, que é a Lei 13.718 de 2018. Ela criminaliza o assédio em espaços públicos ou privados, e com essa lei
toques e assédios não consentidos não passam mais. Antes eram minimizados, ignorados e agora passam a ser reconhecidos como crimes, assim como a divulgação de cenas de abuso sexual, pornografia de vingança, que a gente chama de crimes de vingança. Terminou o relacionamento, aí ele pega aquela foto íntima, aquele vídeo e começa a circular na rede social. Isso é crime desde 2017. Então vamos prestar atenção, tanto para quem assiste e compartilha, quanto para quem produz. Então, vamos ficar esperto nessa história. Isso tudo avança importante para a proteção da integridade das mulheres e deixar claro que práticas invasivas e humilhantes não são mais toleradas. Já a Lei de Medidas Protetivas para Grávidas, que é a Lei 13.894 de 2019, ela proporciona a gestantes e mulheres em situações de vulnerabilidade o acesso facilitado a medidas protetivas e a processos judiciais mais ágeis, principalmente nos casos de violência. Essa proteção adicional, ela reflete uma preocupação com a segurança das mulheres grávidas, que podem estar em situações ainda mais delicadas e precisando de respostas rápidas. Lá na nossa SOS Mulheres, eu me lembro que não era raro chegarem mulheres grávidas que tinham sido agredidas. E às vezes, num relacionamento, quando ela está grávida, tem todas as mudanças hormonais, né? E essas mudanças hormonais podem implicar em comportamentos também, com alteração de humor e tudo, e às vezes ela quer ficar mais quieta, e a sexualidade, as relações sexuais podem vir a diminuir, principalmente em final de gestação, dependendo muito de como que se dá essa gestação. E muitos homens, olha que loucura, muitos homens, além de conceberem a mulher como propriedade, depois que nasce esse bebê, quer disputar a atenção da mulher com o bebê. Ô Jesus, são homens que não cresceram, estão lá com 30, 40, 50 anos, mas com mentalidade infantil de 2, achando que o mundo está a seu serviço. Porque a criança de 2 anos acha que o pai e a mãe estão a serviço dela, os brinquedos estão a serviço dela, tudo para ela, que é a fase do egocentrismo, mas até os 2 anos. O duro é a gente com 20, 30, 40 ainda presa a essa fase. Mas isso existe. Nós temos, então, as leis e também as políticas públicas para reduzirem essas práticas. Por fim, nós temos a lei da violência psicológica, que é a lei número 14.188 de 2021. Outro dia, né, pensando historicamente. E demorou demais, gente, porque essa violência psicológica, ela dói, não é no corpo, mas na alma, na trajetória da pessoa. Então, a violência psicológica passa aí como crime no Código Penal. E ela reconhece que ameaças, humilhações, manipulações causam sofrimento profundo, sim, e muitas vezes são desconsideradas pela falta de marcas físicas, mas não são menos graves. É o que a gente chama de violência vermelha, aquela que deixa hematomas, e a violência branca, mais sutil, mais velada, mas não menos importante. Essa marca profundamente, enquanto que a outra marca no corpo sai rapidamente. Então essas leis são resultados de um compromisso contínuo do Brasil com a segurança, os direitos e a liberdade e autonomia das mulheres. Elas acabam refletindo a luta por uma sociedade que respeite e valorize a dignidade de todas as mulheres na sua diversidade, exigindo do Estado e da sociedade uma postura firme na defesa dos direitos e da vida de cada uma. E outra questão, mas como é que eu vou provar a violência psicológica? Primeiro, que do ponto de vista jurídico e de direitos, a fala da vítima é já um documento, a fala dela, porque inclusive se houver mentira, ela terá que responder por isso, isso já é previsto também na justiça. Então a fala dela tem que ser levada em conta. Agora, é muito mais difícil na violência doméstica ter testemunha, gente, porque muitas vezes ela acontece entre 4 paredes. Quem que está lá para testemunhar? Diferente da violência, importunação sexual, que é na rua, com gente estranha, que pode ter testemunha. Então, a fala da mulher tem que ser respeitada e tem muito valor. Busque ajuda, porque se a violência existe, ela pode se intensificar. A ousadia do contar-se, atendendo mulheres que vivenciaram violência de gênero. Nesse módulo, nós vamos explorar questões importantes para o atendimento a mulheres que vivenciaram violência de gênero, começando por 2 conceitos fundamentais: violência institucional e revitimização. A violência institucional se manifesta em práticas de comportamentos desumanizantes, comuns em hospitais, delegacias, serviços sociais,
que desconsideram e desrespeitam as necessidades das mulheres que vivenciaram violência. Claro que tem gente de excelência também. Desde a ausência de acolhimento até a propagação de preconceitos, esses comportamentos ligados à violência institucional fazem com que a mulher se sinta culpada ou envergonhada pelo que ela sofreu. É tudo que ela não precisa. Como profissionais, é crucial termos sensibilidade para evitar que as nossas ações reforcem esse tipo de violência e, ao contrário, possam contribuir para proteger e propiciar autonomia às mulheres. A revitimização ocorre quando a mulher, após vivenciar uma situação de violência, enfrenta novos traumas no processo de atendimento, seja pela falta de empatia, de se colocar no lugar do outro, perguntas invasivas ou necessidade de repetir sua história em locais despreparados para acolhê-la. É preciso formação dos profissionais. Isso não só aprofunda o sofrimento dela, ter que recontar a sua história e reviver o sofrimento, mas também compromete a sua recuperação. Nossa responsabilidade, então, é assegurar um atendimento que respeite a dignidade das mulheres e contribua para o encorajamento da busca de ajuda e a superação dos processos de violência. Importância da empatia e acolhimento desde o primeiro contato e orientações, formas de enfrentamento sem julgamentos ou discriminação da mulher que busca ajuda. O primeiro contato, ele exige empatia. Então, a gente se colocar no lugar do outro, a palavrinha mágica alteridade, alter outro, Então, essa relação do eu com o outro, porque uma entrevista pressupõe duas vistas, de quem está sendo atendido e do profissional. E aí sim a gente pode ter o acolhimento. Ao tratar uma mulher em situação de vulnerabilidade com empatia, a gente cria um ambiente seguro, acolhedor, importante para que ela se sinta ouvida, respeitada e confortável para expressar suas necessidades e sentimentos. A empatia também ajuda a construir uma relação de confiança, incentivando a busca por ajuda contínua, o que é vital para a sua recuperação a longo prazo. Outro aspecto importante é o uso de uma linguagem sem julgamentos, evitar perguntar, por exemplo, por que você não saiu antes dessa violência? Isso pode remeter a mulher a se sentir culpa, a ter que se justificar, e culpa e medo paralisam os sujeitos. E também substituir esse tipo de pergunta, ao invés de dizer por que você não saiu antes, como que eu posso te ajudar? Que bom que você veio, seja bem-vinda, nós estamos aqui para te dar um suporte. Ou quais passos você gostaria de dar, o que você dá conta nesse momento de fazer. Então é fundamental tudo isso para criar um ambiente respeitoso. A nossa postura, desde as expressões faciais até o tom de voz, deve transmitir essa compreensão. É claro que a gente não precisa se misturar com o outro e adoecer com o outro, ou sentir o estresse que o outro está sentindo, mas a gente precisa se conectar com essa pessoa e não banalizar esse atendimento como se fosse um igual a outros milhares. Não, cada atendimento é único e é preciso ser tratado como único. Então, por exemplo, se uma mulher volta ao atendimento após ter retornado ao relacionamento com o autor de violência, é preferível uma abordagem como: eu entendo que essas situações são complexas e você tem seus motivos, eu estou aqui para te apoiar no que você precisar. Olha que bacana, E aí reforça a segurança sem críticas. Então não estamos julgando essa mulher. Faz toda a diferença para ela voltar para o atendimento e se sentir encorajada. Valorizar a autonomia da mulher, então, é show. Precisamos incentivá-la a se sentir no controle da sua jornada, a ser sujeito da sua própria história, apoiar as escolhas que ela vai fazendo no tempo dela. E o tempo interno é único para cada pessoa, que é diferente do tempo cronológico. Em vez de oferecer um caminho único, nós podemos sugerir diversas opções de apoio e acolhimento. E ao explicar as alternativas sem pressionar essa mulher, a gente vai estar respeitando seu tempo e reafirmando os seus direitos de decidir conforme o que ela vai dando conta. Então, a conscientização sobre o ciclo espiral que é aberto de violência é igualmente necessária para uma abordagem sem julgamentos. Esse ciclo, ele pode incluir fases de tensão, agressão, e aí pede desculpas, ele fala que nunca mais vai acontecer, vem a reconciliação chamada lua de mel. Então, ajuda a compreender por que a mulher pode decidir permanecer na relação e, ao mesmo tempo, que ela pode romper esse ciclo, esse espiral, a qualquer momento. Algumas vão fazer isso na primeira vez que aconteceu, outras vão fazer depois de anos, décadas, e tudo bem. Entender que sentimentos ambivalentes,
com duplo sentido, como amor, medo, esperança, são comuns nessas situações. Isso permite oferecer um apoio emocional mais completo, reconhecendo a complexidade das escolhas que essa mulher pode fazer. Informá-la também sobre seus direitos e a segurança é outra etapa importante. Ou seja, mesmo que ela possa ser atendida sem ter feito registro de ocorrência policial, exigido medida protetiva numa delegacia, ela pode ser fortalecida naquela instituição e depois que se sentir fortalecida, ir buscar esse outro apoio, essa outra ajuda, porque num primeiro momento pode ser que ela não queira, ela não quer ver marido preso, ela quer que acabe a violência. Então, é necessário que as mulheres entendam os recursos que elas têm disponíveis, como medidas protetivas, assistência gratuita, sem se sentirem pressionadas a agir de imediato. Elas chegam, inclusive, com confusão mental, nem têm condições de fazer escolhas. É preciso um tempo, explicações simples, né, uma linguagem que a gente chama de linguagem cidadã, porque ela chegar já confusa, com confusão até mental. O que faz, o que deixa de fazer, o que dá conta de fazer. E a gente ainda ficar usando linguagem muito rebuscada, né, principalmente o pessoal do jurídico, né, porque data vênia, porque jurisprudência, ela vai sair mais confusa ainda. Então, o bom profissional é aquele que consegue traduzir a linguagem difícil e complexa numa linguagem fácil, para que qualquer pessoa possa entender. Daí as explicações simples. E também para ela não se sentir intimidada. E, por fim, um atendimento sensível às questões culturais e de gênero, né? Então, uma mulher da zona rural, uma mulher do âmbito urbano, tem trajetórias diferentes, tem concepções de mundo também diferentes, né? Enfim, nós precisamos evitar estereótipos, ou seja, imagens elaboradas previamente sobre o sujeito e promover uma abordagem respeitosa, levando em conta as especificidades culturais, raciais, étnicas, religiosas, a idade de cada mulher. As mulheres são diversas, não existe a mulher abstrata, né? Elas são de carne e osso. Então, classe social, raça, etnia, gênero, religiosidade, enfim, compõem os sujeitos e a sua trajetória. Então, perguntar sobre os valores e as crenças que ela tem. E crença ninguém muda, varinha mágica do dia para a noite, é um processo. E o atendimento é um processo, né? Então, importante a gente conhecer os valores e crenças dessa mulher para permitir essa abordagem respeitosa e alinhada com as necessidades que ela tem, contribuindo aí para um atendimento que acolhe na sua diversidade. Adotar essas práticas, a gente fortalece compromisso com o atendimento respeitoso e que valoriza cada mulher, promovendo um suporte real e humanizado. Agora vem comigo para uma questão importantíssima, principalmente para os profissionais que atendem situações de violência doméstica, a escuta ativa. E para isso tem uma metodologia e tem técnicas específicas. Isso é fundamental e é o diferencial na hora do atendimento e encorajamento para essa mulher permanecer ali, voltar de outra vez e realmente reduzir danos e prevenir a violência doméstica. Então, a escuta ela é fundamental no atendimento de mulheres que sofrem violência de gênero, porque ouvir é diferente de escutar. A escuta ativa, então, ela envolve uma série de técnicas que vão muito além do simples ouvir. É o encontro de duas lógicas, uma relação verdadeira entre sujeitos. E nesse processo, a demonstração de que o profissional realmente está atento e presente é fundamental. A empatia se manifesta não apenas como uma habilidade de se colocar no lugar do outro, mas também como a capacidade de ouvir sem identificar completamente, mantendo uma relação que respeita a individualidade e as emoções da outra pessoa. E para construir também vínculos de confiança, que é tão difícil, né? É preciso saber ouvir o outro e a si mesmo ao mesmo tempo. Porque cada intervenção feita pode também dar um flash, né, na cabeça dessa pessoa, dessa mulher atendida, pode dar um insight para ela. Então, olha que importante e que responsabilidade o profissional tem. Escutar com compreensão significa captar mais do que palavras ditas. É necessário perceber os tons de voz, as expressões, os gestos, o que está abaixo da superfície do discurso, da narrativa que ela traz. Além disso, é importante que o ou a profissional tenham conhecimento sobre violências, a legislação básica, redes de apoio da cidade, abordagens técnicas para que possa escutar de forma mais completa e não julgadora. O negócio de ser juiz não funciona para o atendimento em violência doméstica. E não tem aquela parada também, será que está mentindo? Será que está falando a verdade? O que a pessoa consegue trazer é a realidade dela.
E é com essa realidade e representação social que ela tem que o profissional vai trabalhar. Não tem que ficar, não é investigador, não é juiz e não é promotor. Um exemplo prático, imagine uma mulher visivelmente abalada e que hesita em falar, né, tem dúvidas, se dá conta em falar por medo de julgamentos. Nessa situação, o profissional pode dizer, eu estou aqui para te ouvir, sem pressa e sem julgamentos. Olha como você abre todas as portas para ela que já enfrentou muito para chegar até aquele órgão. Ela teve que superar um punhado de questões. Por quê? A gente sabe dos fatores inibidores da busca de ajuda e são um monte de fatores. Tudo contribui para ela não chegar ali naquele lugar. Então ela chegou, ela já superou um monte de barreiras. Então agora vamos contribuir para ela permanecer no atendimento. Compartilhe o que sentir confortável é um outro jeito de dizer para ela que você está ali à disposição. Mas no tempo dela, o que ela sentir que vale a pena falar naquele momento, conforme o vínculo que vai se estabelecendo. E ainda não é de total confiança. Essa abordagem ajuda a criar um ambiente seguro, acolhedor, e se ela chorar ou se calar, respeite o momento dela sem pressionar, mantendo uma presença de apoio, né? De preferência ter ali uns lencinhos, né? Entregar para ela poder enxugar as lágrimas. Isso é já um sintoma de que ela está conseguindo trazer à tona aquilo que está incomodando e doendo tanto por dentro. A rede de apoio e encaminhamento para mulheres que passam ou passaram por violência doméstica, violência de gênero, é fator chave nesse processo de atendimento, de encaminhamentos e dela lidar com a situação. Essa rede ela é composta por diversos serviços e dependendo de cada cidade, do tamanho da cidade, você tem um número maior de serviços ou não. Então temos delegacias, tem a delegacia geral, algumas cidades como a nossa tem a delegacia de mulheres, delegacia da criança e adolescente, delegacia dos idosos e idosas, centros de referência de atendimento, por exemplo, em Uberlândia a gente tem a SOS Mulheres para atendimento, que a gente já falou, a SOS tem atendimento social, psicológico e jurídico, casas de acolhimento, locais sigilosos, temporários para ela poder ficar, como a Casa Abrigo Travessia em Uberlândia, que a gente não divulga o endereço, mas a política pública pode e deve ser conhecida de todo mundo, e ela pode ir junto com seus filhos menores de idade para ficar nesse local. Serviços com apoio psicológico, social, jurídico, defensorias públicas, Ministério Público. A porta de entrada pode ser variada, pode ser o Ministério Público, a Defensoria Pública, que é advogado gratuito para quem não tem condição, pode ser via ONG, no caso OSC, Organização da Sociedade Civil, SOS Mulheres, pode ser via Delegacia de Mulheres. Então, existem várias portas de entradas para a situação da violência doméstica. Se a violência sexual, em Uberlândia a gente tem no Hospital de Clínicas, o NUA Vidas, que é o Núcleo de Atenção Integral à Violência Sexual. Então, importantíssimo mapear o que tem na sua cidade de atendimento, seja público, seja organizações da sociedade civil, né? O que o município propicia, o que o governo estadual ou federal propiciam na sua cidade. E aí cada um desses órgãos tem um papel importante na jornada de atendimento e de superação das mulheres. E um encaminhamento eficiente garante que a mulher possa receber um suporte do que ela realmente precisa, desde segurança até apoio emocional continuado. E isso não só oferece proteção e fortalecimento, a gente tem a rede de saúde também, né? Mas promove a recuperação da autoestima, a autovalia, o valor que ela dá a ela mesma, né? A independência financeira, a reintegração social. Por isso que é importante serviços da prefeitura de gerar trabalho e renda, formação continuada, né? Ou mesmo serviços da área de saúde, né? Ou mesmo serviços dos CRAS, do CRES, para políticas de vulnerabilidade. Então, a mulher, por exemplo, se cadastrar no CAD único para receber uma cesta básica, enfim. Tudo isso é fundamental para ter uma reintegração social e a gente sabe, escolaridade, formação e autonomia financeira contribuem, criam um cenário propício para ela sair de situações de violência, mesmo que ela escolha manter o relacionamento, mas que mantenha sem violência.
Quando conectamos essas mulheres aos recursos adequados para ela, nós damos uma chance real dela reconstruir sua vida como sujeito histórico com dignidade e segurança, criando uma base para a cultura do respeito, da empatia e para a cultura da paz, que é o que a gente defende e acha fundamental, o que não significa ausência de conflitos, né? Paz é a cultura de que eu negocio, eu dialogo, eu tenho uma comunicação não violenta, né? Então, conflito, onde tem gente, tem conflito. Isso daí, ok. Então, pode ter violência. Inclusive, sobre esse tema, eu te convido a conhecer o nosso curso sobre a importância de se ter uma rede de apoio ao enfrentamento da violência conjugal, doméstica e de gênero. E no curso eu te explico como que funcionam as redes de apoio, com mais detalhamento, por que elas são fundamentais para acolher mulheres e famílias em situação de violência, porque alguns elos dessa rede vão atender também o autor da violência, alguns elos dessa rede vão atender os filhos que são impactados por essa violência. Então eu vou trazer exemplos práticos e técnicos baseados na nossa experiência aí já de 30 anos, 27 à frente da SOS Mulheres de Uberlândia, que a gente ajudou a fundar, o Conselho de Direitos das Mulheres, o Núcleo de Estudos de Gênero, todos esses órgãos foram me ajudando a constituir quem eu sou hoje, além do doutorado nessa área, e que é fundamental a gente tirar do papel e vir para a prática junto com a população nos atendimentos. E quem atende o autor da violência? Como potencializar para que novos casos não ocorram? E aí a gente falar de resultados de atendimentos com autores de violência é muito bacana. Então, outro ponto crucial é o atendimento do autor da violência, que pode ser uma forma eficaz de prevenir a reincidência, a repetição de casos de violência doméstica e de gênero. Programas especializados oferecidos por instituições públicas e também organizações da sociedade civil focam na reabilitação e reeducação desses indivíduos. Em Uberlândia, a gente teve a honra de iniciar esse processo junto à ONG SOS Mulheres. Lá atrás, lá nos anos 90, desde que a gente passou a existir em 97, os autores de violência são atendidos na instituição, desde que a mulher, que é geralmente quem busca primeiro e é a vítima do processo, ela permita, e muitas vezes nem é no mesmo dia que ela vai, às vezes é em outro dia, em outro horário, porque se ele ainda está ameaçando, não é interessante pôr os dois juntos. Então, cada caso é analisado como único e aí o desdobramento. Então, nós iniciamos isso na cidade, hoje já tem em Uberlândia a mediação de conflitos, que é um programa do governo de estado que já vem fazendo trabalho com grupos de autores de violência. Mas fomos aí pioneiros nessa história, pelo menos aqui em Uberlândia e referência em outras cidades da região. E nesses atendimentos, profissionais de várias áreas podem atuar para identificar e trabalhar as questões emocionais, traumas que possam contribuir para comportamentos violentos desses autores de violência e sempre visando a prevenção de novos casos. Isso é especialmente importante porque muitos comportamentos violentos têm raízes numa cultura de masculinidade tóxica, que normaliza o poder e o controle deles sobre o corpo, o desejo das mulheres e as escolhas que elas vão fazendo. Então, a reeducação desses autores de violência, porque ninguém nasce autor de violência, ninguém nasce sexista e machista, aprende a ser na sociabilidade. Então, é possível também desconstruir o machismo, a masculinidade tóxica, e por meio da educação formal e informal. Então, esse curso é um jeito de desconstruir também, porque os homens têm prejuízo com essa violência doméstica. Imagina ter que controlar uma mulher o dia inteiro, ter o ciúme possessivo, querer saber onde é que ela está. Você é escravo dessa situação, né? Ele também denuncia a baixa autoestima ao agredir, medo da perda, insegurança, não confia nele mesmo, no taco dele, né? Então, é possível sim fazer um trabalho importante com autores de violência. A gente teve a oportunidade, inclusive, de escrever um artigo num dos livros que eu ajudei a organizar da SOS Mulheres, nessa linha de mostrar os resultados. Eles chegam meio ressabiados, agora o fórum encaminha e é de modo obrigatório, mas antes não era voluntário, e aí muitos nem iam, né? Hoje, como é compulsório, é obrigatório o encaminhamento,
Aí eles vão, mas chegam ressabiados achando que ali é um mundo de mulher para brigar com o homem. Não é nada disso. O atendimento em grupo reflexivo, ele é profissional, interdisciplinar, acolhedor também desses homens para entender a história de vida deles. Alguns podem ter vivido, inclusive, violência sexual na infância e adolescência, ou vivido uma infância num ambiente de violência doméstica e estão repetindo aquela história, apesar de que nem sempre filho de peixe tem que ser peixinho, pode ser tubarão e outros bichos, né? Então não tem aí uma canalização de que precisa ser. Mas é preciso conhecer a história desses sujeitos para entender por que eles lançam mão do recurso da violência nos relacionamentos e ajudá-los a desconstruir. Então, quebrar esse ciclo é possível sim, com o trabalho de reeducação desses autores de violência. E, nesse contexto, eu quero falar um pouquinho de uma antropóloga que eu gosto bastante, Lia Zanota Machado, já esteve conosco em Uberlândia, em evento da SOS Mulheres, e num ensaio que ela traz sobre masculinidade, virilidade e estupro, ela mostra como que essas ideias de masculinidade vão se sustentando. Então ela vai para o sistema penitenciário, pega uma amostragem lá de pessoas que estavam privadas de liberdade, homens privados de liberdade, cujo crime é o estupro, e vai fazer toda uma análise das representações sociais que no universo de masculinidade esses sujeitos têm e como que essas noções, crenças, valores contribuem também para um cenário de violência contra as mulheres, seja importunação sexual, estupro com uma mulher estranha e desconhecida, seja dentro de casa, no sentido da violência com algum parente, com uma filha, uma afilhada, né? Enfim, uma enteada, uma sobrinha ou uma neta. E é muito interessante essa associação que ela vai fazer entre sexualidade, socialmente construída, historicamente construída, masculinidade, também construída, e o estupro como uma prática, talvez, no meu ponto de vista, das mais violentas contra as mulheres, talvez mais até do que a morte, o assassinato. Se a gente pegar o depoimento de muitas, vão dizer que o estupro seria a mais violenta. Então, segundo essa autora, antropóloga, muitos homens que cometem violência sexual justificam suas ações pelas construções sociais do que lhes ensinaram sobre o poder masculino e sobre o corpo feminino, e que seria aceitável essa invasão ao corpo feminino, porque o estupro é uma invasão ao corpo. Há um tempo atrás, estupro era pênis na vagina. O movimento de mulheres fez caminhar essa história e hoje na legislação, qualquer ofensa à dignidade sexual é estupro, não importa o orifício do corpo, nem se é um menino ou uma menina, um homem ou uma mulher. É ofensa à dignidade sexual, é estupro. Então avançamos bastante. Deixou de ser um crime contra os costumes. Os costumes estão sendo violados. Para ser um crime contra as pessoas. É a pessoa, a vontade de escolha, de decisão da pessoa que está sendo violentada também. Então, esse pensamento dessa construção de masculinidade, reforçado por uma cultura que, por um lado, condena o estupro, mas, por outro, aceita a dominação e o controle dos homens sobre as mulheres como uma prática socialmente aceitável. Então, a Lia Zanota, ela observa como que esses homens veem o corpo feminino como um objeto a ser controlado, e isso traz a noção de virilidade na masculinidade tóxica. E ao compreender essas dinâmicas, a gente pode também entender melhor como estruturar um atendimento mais sensível e que contribua para a mudança cultural necessária para enfrentar a violência de gênero. Eu quero falar mais um pouquinho sobre esse trabalho da Lia, que é o seguinte: esses homens entrevistados ali por ela acreditam que uma mulher, ao dizer não, no fundo, ela gostaria de dizer sim, está fazendo um joguinho. Então, ele acha mesmo que ela está ali à disposição. O corpo dela, em espaço público, ele é público. E a gente sabe que não é, né? É dela. Também, alguns vão dizer que foram tomados por forças metafísicas do demônio, como forma de justificar o estupro. Outros vão dizer que são macho mesmo, e macho que é macho é assim, vai para cima. Olha a construção da masculinidade associada à virilidade e ao estupro, né? Então é muito interessante as narrativas deles, e não é à toa que mesmo aqueles que não estão presos por estupro, mas por outras causas, como é que eles vão lidar com esses estupradores? E aí a Lia mostra no texto
que a primeira medida, quando chega um estuprador, e eu faço um trabalho na penitenciária Pimenta da Veiga aqui em Uberlândia, a gente sabe disso, ele vai para o seguro, que é um lugar mais reservado. Porque se ele ficar no meio de todos, o que vão fazer com ele? Vão exatamente fazer com ele o que há de pior a ser feito com uma mulher. Então eles vão estuprar o estuprador, colocar ele vestido de mulher, porque é o que é socialmente inferiorizado, é ser mulher. Então vão transformá-lo numa mulherzinha, botar para lavar privada e para servir ao desejo dos outros, que não são estupradores. Essa é uma forma de punição do estuprador. Aí eu te pergunto, uai, mas então esses criminosos que não são estupradores são contra o crime de estupro e por isso fazem isso com estupradores? Não. Em nenhum momento eles questionam o estupro como crime. Mas eles fazem isso com o estuprador porque potencialmente esse estuprador poderia ter praticado o estupro com uma das mulheres desses não estupradores que estão presos por outros motivos. Ou seja, a concepção de posse sobre o feminino e sobre o corpo feminino é a mesma, com práticas diferentes. Mas em nenhum momento está se discutindo aqui o estupro como crime, como abjeto, como algo nojento. Não. Um preocupado com a posse das suas mulheres, filhas, esposas, mães, etc., o outro concebendo as mulheres também como sua posse, propriedade e extensão. Olha que interessante, ela faz uma análise muito rica e vale a pena ler esse texto da Lia Zanota Machado, Sexualidade, Virilidade e Estupro, com entrevistas diretamente com quem estupra e nesse ambiente do sistema penitenciário. Então, profissionais que trabalham no atendimento a mulheres em situação de violência devem criar um ambiente humanizado, respeitar os protocolos, orientar sobre os procedimentos que vão ser adotados, sempre avaliando o estado emocional de quem está sendo atendido. É fundamental que as vítimas sejam protegidas de qualquer contato com os acusados, se elas estiverem em risco, e que tenham o direito de expressar dúvidas ou mesmo dificuldades de recordar certos eventos. Aliás, o não recordar, e aí no doutorado eu via muitas dizendo assim, deu branco, quando a gente estava conversando, né? Me deu branco. O dar branco, às vezes, é uma defesa, porque é tão doído, a violência é tão sofrida, que é preciso não lembrar, é preciso se silenciar. Então, o silêncio fala muito também, ele conta muito da história dos sujeitos. E às vezes elas não conseguem, então, informar claramente sobre o uso de determinados instrumentos no processo de violência, ou mesmo de áudio, de vídeo, né? Enfim, as perguntas elas devem ser formuladas de maneira cuidadosa e não indutiva para essa mulher, evitando qualquer forma de direcionamento nas respostas. Agora, você imagina o tanto que é difícil você ser estuprada e você não tirar a roupa, os fluidos do estuprador do seu corpo para ter prova para ir fazer a denúncia do estupro. E ainda ter que lembrar se ele tinha uma pinta, uma tatuagem, uma marca. Olha que coisa complicada, porque tudo que a mulher deseja pelos depoimentos que a gente escuta é tirar aquela roupa, é tomar um banho, é se livrar de tudo aquilo. Mesmo que essa invasão ao seu corpo, talvez nunca ela consiga tirar. Talvez ela consiga trabalhar de formas melhores. Tudo que ela quer. E para ter provas, a recomendação é permaneça com a roupa, os fluidos para poder ir para o exame de corpo de delito. Enfim, é mais uma outra violência em relação às mulheres. Então, evitar direcionamentos e aí conseguir assegurar que o atendimento seja acolhedor, empático e respeitoso, como a gente já disse anteriormente. Prevenção e enfrentamento à violência doméstica, violência de gênero é possível sim. Portanto, você que é profissional, que está atendendo mulheres em situação de violência, precisam de vários aspectos, dentre eles, proporcionar ambiente humanizado, definir os protocolos do atendimento, oferecer orientações que são pertinentes aos procedimentos que serão adotados, avaliar e reparar o estado emocional de quem chega, auxiliar a pessoa com as suas demandas, com as dela e não com as nossas, né? Porque tem essa confusão. Você quer agilizar um processo porque seu tempo interno é diferente, mas tem que ser o tempo da pessoa. Garantir que as vítimas não tenham contato com os acusados, os autores de violência, se ela estiver sob ameaça, explicar
e constar os instrumentos de áudio, vídeo, né, o que ela tem ali que possa auxiliar. Permitir respostas como não sei, não me lembro, nesse momento eu não dou conta de falar, ok. Realizar o treino da memória dela, fazer questionamentos não indutivos sobre determinados assuntos específicos para que ela possa se colocar e trazer seus valores, suas crenças, a sua história de vida. E como já trabalhamos ao longo do curso, nós temos alguns desafios propositivos à tão almejada cultura da paz, ou seja, lidar com conflitos sem lançar mão de recursos da violência é muito importante, reduzir e romper os inibidores da busca de ajuda. Então, a revitimização, ela tem que recontar a história dela. Os profissionais é que tem que conversar das instituições. E não ela toda vez ter que reviver o sofrimento, ter que criar vínculo de confiança. Não. Ela pode estar sendo atendida na SOS Mulheres, atendimento social, psicológico e jurídico. Ficou fortalecida e fala, não, eu quero medida protetiva. Aí ela vai na delegacia de mulheres para medida protetiva. Mas a assistente social da organização pode conversar com a delegada, ou com a detetive, ou com a auxiliar da delegacia, para evitar que essa mulher se revitimize, tenha que recontar a história e reviver o sofrimento. A via crucis, né, quando ela é jogada de um canto para outro na cidade. Então vai no Ministério Público, aí vai para a SOS Mulheres, aí manda ela fazer exame de corpo de delito no Hospital de Clínicas. Isso eu estou falando na realidade de Uberlândia, mas na sua cidade você pensa a sua realidade aí. E nisso ela tá roxa, tá passando de uma organização para outra, tá sendo exposta, tá cansada, não tem o dinheiro para o ônibus, porque é essa a realidade de muitas, e aí ela acaba vivendo essa via crucis, né, pensando Jesus Cristo carregando a cruz, é pesada, né? Essa rota crítica, né? Então, via crucis e rota crítica estão ali, tá? São termos só utilizados por profissionais diferentes. E a replicação de ações. Se ela já tem atendimento social e psicológico, não faz sentido ela ter atendimento psicológico em outro serviço, né? Até para vagar para outra pessoa que precisa muito e às vezes está na fila de espera. Retrabalho também, né? Então, replicar ações, tendo retrabalho, né? Ter que fazer tudo de novo, preencher formulário tudo de novo, ninguém merece isso. Então, nós temos tanta tecnologia, né, gente? Cruzar os dados, resguardando, obviamente, a identidade da pessoa, é fundamental. Esse espiral, esse ciclo de violência também para ser rompido, é possível a qualquer momento ele ser rompido. Evitar as violências institucionais, porque elas acabam sendo fatores inibidores também da busca de ajuda. Às vezes a crença religiosa dessa mulher, ela aprendeu que tem que ficar até que a morte o separe. E às vezes ela vai ser morta mesmo. E certamente Jesus, Alá, Buda, Maomé, Yansan, Javé e qualquer santo ou crença, e a gente respeita todas, optam pelo amor, pela empatia, pelo fazer o bem, né? Ninguém prega aqui violência desses religiosos, dessas figuras importantes, nenhuma delas, né? Então, vamos reinterpretar isso daí, vamos entender que é possível um relacionamento sem violência. E para a prevenção e o enfrentamento à violência conjugal, doméstica e de gênero, são necessárias diversas providências integradas. É preciso ter conexões, né? A rede precisa dialogar. E que envolvem políticas públicas, educação formal e informal, a forma como a gente educa nossos filhotes, se é para a cultura da paz, se é para educação integral e cidadã, ou se é para uma educação fragmentada, rígida, lugares de homens, lugares de mulheres, e aí cria cenário para violência mais adiante, né? Então isso tudo é muito importante. Todos os espaços são de sociabilidade, são pedagógicos e são de educação, não é só na escola que tem a educação formal, o resto é informal e muitas vezes é no âmbito do lar, do trabalho, né? Enfim. Inteligência e tecnologia tem que estar a serviço também da prevenção à violência doméstica. Fundamental ela optar por escolaridade. A gente sabe que tem um índice, quanto menor o índice de escolaridade, mais propícia a situação de violência. Não que essa violência só aconteça com gente sem instrução, acontece com todas. Mas quanto mais escolaridade, mais chances de não viver essa violência ou de colocar um basta nessa violência. Não à toa 62% dessa violência, mulheres negras, que são as que têm menos acesso à educação em todos os níveis e conclusão da educação. E a questão da renda também. Então, trabalho e renda, porque sem autonomia financeira, dependendo desse homem financeiramente, não rola. Ou emocionalmente,
ela não consegue sair da situação de violência, né? Então não é porque ela não quer, é porque ela não tem como. Como é que ela vai sobreviver? E às vezes tem 2 filhos, 3, 4. Então, fundamental, inteligência e tecnologia a serviço da prevenção, educação, trabalho e renda. Aqui algumas medidas importantes para a redução dos casos e dos problemas que são associados a esses casos. Então, investir em programas educativos. A gente faz isso já há 30 anos, e aí nas escolas, na rede pública, na rede privada, mas é pouco. É preciso políticas públicas que promovam a igualdade de gênero e que sejam, assim, diretas, claras, né? Porque hoje a gente tem uma linha de gente aí, lamentavelmente, que bebe da desinformação, de fake, que acha que falar de gênero é querer transformar a orientação sexual, identidade de gênero de alguém. Isso não existe, gente. Isso não existe. Não falar de gênero significa criar contexto propício para as nossas amadas, para os nossos amados viverem violência num relacionamento e as nossas amadas serem eliminadas. Quando a gente não fala das questões, a gente abre espaço para o violentador, inclusive o pedófilo, que é um índice pequeno, mas o violentador sexual dos nossos bebês, meninas e meninos, as meninas mais que os meninos. Então, é fundamental a educação tratar, sim, desse tema, especialmente quando se trata da economia do cuidado e do compartilhamento de responsabilidades. O filho não é só da mãe. Teve o óvulo e a outra metade, o espermatozoide, né? Então, a responsabilidade tem que ser compartilhada, estando eles juntos, o casal ou não. Porque casal não é para sempre, mas filho e filha é para sempre, né? Então, muito importante trabalhar essa questão da responsabilidade compartilhada, os cuidados, sejam com os filhos e depois com os idosos, depois, enfim. Não dá para sobrecarregar mais as mulheres com dupla, tripla jornada de trabalho no século XXI. Não comporta mais e é um prejuízo para toda a família, porque elas vão estar cansadas, estressadas e aí o pouco lazer, a possibilidade de estar junto e compartilhando junto com a família de uma forma mais saudável, bacana, fica inviabilizada. E o adoecimento é muito maior e muito mais caro cuidar do adoecimento do que a gente ter a prevenção. Então, compartilhar. Você é membro da sua casa? Então, você tem alguma tarefa nela conforme a sua faixa etária. Desde pequeno já tem alguma tarefa, vai crescendo, vai mudando e vai ampliando as tarefas. É assim que funciona, né? Então, muito importante desde a infância a gente ter esse processo. E mais, campanhas de sensibilização em escolas, empresas, veículos de comunicação, de massa, podem conscientizar também a população sobre o que é essa violência doméstica e de gênero, como identificá-la, os sinais que vão aparecendo, porque vem sinais lá no namoro, vem sinais que você está achando que é cuidado, que é proteção e é posse, né? Como agir quando se deparar com essa violência, com sinais dessa violência e para onde essas pessoas podem ir. Além disso, é fundamental criar e fortalecer leis que punam a violência de gênero, mas a punição por si só, sem políticas públicas, não resolve, é só um complemento a punição. Então vamos aumentar a pena. Gente, não é o que resolve o babado, porque pode ter pena enorme. Quem diz que o sistema carcerário é o melhor para ressocializar as pessoas e devolvê-las para a sociedade? Nunca foi, a reincidência é enorme. Então, melhor é nem precisar chegar lá. E aí nós temos a Lei Maria da Penha, a Lei contra o Feminicídio. No entanto, não basta apenas ter as leis. É preciso realmente garantir que essas leis sejam efetivamente aplicadas, ampliadas, principalmente com mais recursos humanos e estrutura adequada para um atendimento sem expor essas mulheres. Então, nós devemos garantir todos os tipos de atendimento a todos os tipos de violência, incluindo a psicológica, a patrimonial, a sexual, a digital, todas elas cobertas e punidas. Para exemplificar, eu estou gravando esse vídeo no final de 2024, na semana que a Argentina, lá no grupo do G20, onde o Brasil sediou, né, esse encontro, foi o único país a votar contra uma resolução na ONU, Organização das Nações Unidas, de enfrentamento à violência contra as mulheres. Então, nosso vizinho nos passou vergonha, lamentavelmente. E eu imagino que esse não é o desejo da população argentina, que sabe que os índices altos de violência podem ser diminuídos com um aceno positivo em termos de diretrizes de prevenção a essas violências no G20, que é um grupo de países que se une para promover os sujeitos, as pessoas. Então, a votação teve 170 votos
a favor, 13 abstenções e somente os nossos vizinhos votando contra assinar esse termo de enfrentar a violência contra as mulheres. Eles justificam que o texto estava ambíguo, né? Isso daí é golpe, né, gente? Ao apresentar termos como discurso de ódio, desinformação, o que, segundo a interpretação deles, poderia ser usado de forma abusiva para restringir a liberdade de expressão que eles afirmam valorizar e defender. Então, mas não faz o menor sentido. E justo a Argentina, que outro dia, em termos de política de cotas, eles têm as cotas partidárias para as mulheres, como incentivo à participação das mulheres nos postos de decisão, e eles garantem um assento. Olha que avanço. Aí, nesse contexto histórico, a gente vê esse retrocesso que não tem pé nem cabeça em relação às justificativas, né? Então, a rede de apoio para as vítimas de violência também precisam ser ampliadas e fortalecidas. Delegacias especializadas precisam funcionar com equipes treinadas, com plantões contínuos, se não conseguir atender até 24 horas, que é o ideal e já é previsto em lei federal. Mas sem ter estrutura e gente, não adianta, não consegue nem atender em período comercial. As casas-abrigo, os centros de acolhimento, os serviços de assistência psicológica e jurídica precisam ser acessíveis, transparentes, especialmente nas áreas rurais, periféricas. Várias leis, e nossas inclusive, já colocam a Rede pela Segurança das Mulheres em unidades de saúde, a proposta de pôr nas escolas, também em bares, em restaurantes. Então você vai divulgando essa rede de modo que a pessoa que vive o problema ela vai saber onde buscar ajuda. E além disso é importante que essas redes de apoio sejam bem articuladas, oferecendo um atendimento humanizado, sem julgamentos ou preconceitos e que possa escutar as vítimas, atender às suas necessidades específicas, porque cada caso é único. E para garantir que isso funcione da melhor forma, é importante que os profissionais da saúde, da educação, do desenvolvimento social, da justiça, da segurança pública sejam capacitados para lidar com casos de violência doméstica e de gênero de forma sensível e competente. Policiais, médicos, professores, e aí a polícia civil, militar, por exemplo, devem também passar por educação permanente para identificar os sinais de violência, não banalizá-las e fazer o encaminhamento adequado. O objetivo disso tudo? Evitar a revitimização das mulheres, ou seja, que elas não precisem reviver a dor de contar a história várias vezes. Por isso que é ousado contar-se, como no seriado Inacreditável, que é inacreditável. A gente vai ficando arrepiada a cada episódio do seriado, baseado em fatos reais. A mulher que é a vítima do estupro, tem um momento no seriado que ela passa a ser ré, a ter que pagar pelo estupro, porque o policial, as pessoas não tiveram escuta ativa, a violência institucional aconteceu, e só depois que duas mulheres de outro lugar passaram a investigar, aí a gente compara e fala, isso aqui é o que nunca se deve fazer. E esse outro atendimento aqui, sem violência institucional, acolhedor, respeitoso, esse sim é modelo. E isso fez toda a diferença, porque passaram-se anos e essa menina estuprada, tendo que suportar a sua dor sem ter o auxílio das políticas públicas por ser desacreditada. E por isso é inacreditável. A gente vai o filme inteiro pensando, no seriado inteiro pensando assim, é inacreditável, não estou acreditando que isso está acontecendo. E estava acontecendo. Então, outro ponto importante é a autonomia econômica das mulheres. Muitas vítimas de violência permanecem em relacionamentos violentos por falta de independência emocional e financeira e pelas expectativas de gênero, de que tem que ter um homem a tirar colo, né, gente? Até os desenhos já estão mudando. O final feliz não precisa ser ela casando nem tendo filhos. O final feliz pode ser ela passando num concurso, né? Pode ser ela optando por não ter filhos e ter independência e poder viajar pelo mundo. Enfim, existem múltiplas possibilidades de ser, mas quando a expectativa é só uma, ela vai aprisionando os sujeitos. Então, as políticas públicas que incentivem a inclusão, a autonomia econômica são, sim, fundamentais para que as mulheres possam se libertar dessas relações violentas e reconstruírem suas vidas como protagonistas, sujeitos da sua própria história. Além disso, as comunidades locais desempenham também função importante no enfrentamento às violências. Organizações da sociedade civil, grupos de apoio, lideranças comunitárias. A gente está dando um curso, PLPs, Promotoras Legais Populares, e a gente pode fazer e promover esse curso quando a gente faz. Então, na pandemia eu fiz e estou promovendo agora com outras que fizeram também.
O propósito é esse, formar lideranças, mulheres lideranças nos seus territórios para que elas tenham esse potencial multiplicador, e um dos temas centrais é a prevenção à violência doméstica. E os projetos que envolvem a sociedade civil, então, são muito importantes, formando essas lideranças comunitárias, como eu mencionei, as PLPs, Promotoras Legais Populares, que podem ser referência também na promoção da cidadania, dos direitos humanos e na prevenção à violência doméstica e de gênero. Então, você pega a sua cidade aí, ó, divide ela nas regiões. Já pensou se a gente tem uma liderança em cada região, sabendo o que fazer com relação a problemas ligados à saúde, ao trabalho, à renda e também à violência? Nossa, é massa! Isso daí reduz casos. Então é preciso fortalecer os canais de denúncia, como o Disque 180, tornando esses canais cada vez mais acessíveis e confiáveis. E as vítimas precisam saber onde encontrar apoio e como acionar a rede de segurança da sua cidade. Garantir proteção às vítimas que denunciem é uma medida fundamental para evitar a revitimização e assegurar que elas possam se sentir seguras. E, claro, as tecnologias também como aliadas poderosas na segurança das mulheres, o uso de tornozeleiras eletrônicas ou aplicativos com botão do pânico que possam acionar a polícia, ou um acessório que a mulher tenha, né? Então já tem startups nessa linha, né? Com muita criatividade, podem fazer a diferença na proteção dessas vítimas, dessas mulheres que estão em contextos de violência. E essas providências não são isoladas, elas precisam ser implementadas de forma contínua para que o enfrentamento à violência doméstica e de gênero seja eficaz. A prevenção é sempre mais barata e eficiente do que ter que lidar com tanto sofrimento depois. E as políticas públicas são realizadas com o din-din dos nossos impostos. Então, a prevenção é sempre o caminho mais rápido, eficiente e de menor custo. Como vimos ao longo desse curso, ninguém nasce machista ou sexista, assim como não nasce mulher nem homem, vai se constituindo, se construindo como, e tudo é aprendido. E com esforço é possível, sim, desconstruir e deixar de ser violento, machista, sexista, com certeza. O silêncio e a impunidade e a falta ou escassez de políticas públicas são cúmplices da violência doméstica, das violências de gênero. Nós não podemos ter dúvidas. Onde há violência, a família inteira e até as próximas gerações, de algum modo, saem machucadas. Por isso, quando transformamos a vida das mulheres, transformamos todas as vidas.